Boa noite, pessoal. Vamos para mais um encontro de segunda-feira. O nosso tema hoje é resolução de conflitos. Nós vamos fixar aqui. Pronto. Boa noite, pessoal. Vamos esperar um pouquinho, esperar o pessoal chegar. São 21 horas. Estamos na nossa terceira segunda-feira. Oi, Tati, boa noite. Terceira segunda-feira, quente. Vamos esperar um pouquinho. Já está fixado o título da nossa live de hoje, que é sobre resolução de conflitos. Nosso assunto de hoje. Fica aparecendo um monte de coisa aqui na minha tela. Bom, enfim. Tudo bem aí, Tati? Oi, Heloísa. Tudo bom, Elo? Mais uma segunda quente. Tô aqui com um problema no meu ar-condicionado que tá pingando. Vou precisar de um técnico. Não sei como é que eu vou fazer aqui. Deixar desligado um pouco, depois eu ligo de novo. Bom, eu acho que vamos começando, né? Já são 9 e pouquinho. Nossa terceira live hoje sobre o tema resolução de conflitos. Então, eu sou a Flávia, sou socióloga de formação, tenho um percurso acadêmico até o mestrado, fiz especialização em saúde coletiva, mestrado em educação e depois fiz outras formações no âmbito do desenvolvimento humano, Somatic Experience, constelação familiar e sistêmica. Eni, boa noite, bem-vinda. E trabalhei em alguns outros espaços e desde 2015, então, oi Aninha, boa noite. E desde 2015, então, eu trabalho com desenvolvimento humano e desenvolvimento empresarial, não num sentido de administrativo, mas sim de liberação de padrões, de reorganização de espaços e posicionamentos dentro da gestão, enfim. E hoje a gente está aqui para conversar sobre um dos temas muito fundamentais no desenvolvimento da Tempo de Aprender, que é o tema de resolução de conflito. A Tempo de Aprender é a minha empresa, que ela tem como objetivo promover aprendizado e transformação a partir do que acontece. A partir do que acontece tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida empresarial. Tanto no nosso desenvolvimento humano quanto no nosso desenvolvimento de gestão profissional, enfim. Vocês vão dizer, mas dá, Flávia? Claro que dá, porque uma coisa é conectada com a outra. Não tem como a gente fazer um bom trabalho e assumir os desafios da vida adulta sem nos conhecermos e lidarmos com as nossas questões. Então, essas duas coisas são complementares e uma auxilia a outra. Então, os pilares da Tempo de Aprender é gerenciamento de crise, resolução de conflito, formação de liderança e desenvolvimento de equipe, buscando sempre criar um relacionamento diferente com os nossos pensamentos. O primeiro momento é aqui que as coisas acontecem, então é aqui que a gente precisa
começar, mas é só o começo, né? Depois tem um caminho para ser percorrido. Se a gente quer transformar... Boa noite, Rogério, bem-vindo. Se a gente quer transformar a nossa empresa, a gente precisa olhar para a cultura organizacional dela, né? Ou da organização a qual nós pertencemos. Se a gente quer transformar a nossa vida, a gente precisa olhar para os nossos padrões de sentir, de pensar e nas nossas crenças. Então, nos dois casos, nós vamos precisar de autoconhecimento e capacidade de olhar o que às vezes não está à mostra, olhar para escavar, né, para percorrer um caminho que vai nos mostrar algo que nós não sabíamos. Eu gosto muito da expressão, né, nós não sabemos o que nós não sabemos, e é quando a gente entende que tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente pode começar a ampliar a nossa capacidade de saber sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre o contexto onde nós estamos inseridos. Então, hoje eu achei uma ótima sincronicidade, porque a nossa conversa de hoje é sobre resolução de conflito, e o Quiroga publicou lá, oi Adriano, boa noite, e o Quiroga publicou lá um post, né, sobre o conflito. Ele é um astrólogo, enfim, mas eu achei tão interessante porque é uma perspectiva que está parecida com a que eu trabalho, né? Então achei muito legal. Também quero agradecer as sugestões que vocês deram lá nas caixinhas de perguntas. Eu incluí as questões que vocês trouxeram, vou abordar mais no decorrer aqui da nossa conversa. E interessante porque, boa noite Márcia, bem-vinda, porque todas as pessoas que responderam à enquete disseram que sim, que tem conflito, né? Então, isso é um ótimo ponto, porque demonstra uma maturidade nossa, né? Quando a gente diz, não, eu não tenho conflito nenhum, não tenho problema nenhum, minha vida tá ótima. Como assim, né? Não é possível viver sem ter essas questões, né? Seja num nível ou no outro, o que vai diferenciar é isso, né? Então, o conflito, ele sempre tem a ver com ser uma situação desestabilizadora, uma situação que nos desestabiliza, né? E ele tem a ver com uma falta de entendimento entre duas partes. Que duas partes? Pode ser uma falta de entendimento desde o nosso coração com o nosso cérebro, a gente pensa uma coisa, mas sente outra, né? Ou falo uma coisa e faço outra. Boa noite, William. Ou ainda uma falta de entendimento familiar, de sócios, de amigos, até de nações, né? Então, é um tema transversal que passa por todos os aspectos da nossa sociedade, né? Da nossa vida em sociedade. E aí, é sempre bom a gente lembrar que a transformação é um direito nosso. Nós temos o direito de nos transformar, nós temos o direito divino e humano de nos transformarmos. Então, de alguma forma, o conflito vem na nossa vida como uma possibilidade de transformação. Nesse sentido, ele é bem-vindo e ele é um professor, né? Na semana passada, eu terminei a live sobre gerenciamento de crise falando que toda a crise demonstra em algum nível um conflito oculto, ou que não foi revelado, ou que não está podendo ser visto, né? Mas uma crise tem a ver com um conflito, e um conflito tem a ver com esse desentendimento, né? Um desentendimento que pode ser profundo, pode ser menos profundo. Mas enfim, então vamos lá, tem algumas camadas para a gente olhar para o conflito. Uma delas é o que eu já falei aqui, esse conflito entre o que a gente pensa e o que a gente sente.
Eu penso que eu não quero comer chocolate, que eu não devo comer chocolate, mas eu sinto uma vontade de comer chocolate. Aí tem um conflito, né? E por aí vai, cada um pode pensar nos seus aí. Eu penso que eu devo fazer exercício físico, mas eu não faço exercício físico, então, né, tem esse conflito também. Ou mesmo uma distância entre o que eu falo e o que eu faço. Também são aspectos que demonstram um conflito, né? Às vezes, o conflito vem por uma doença. Às vezes, ele vem por pensamentos, né? Ora eu quero uma coisa, ora eu quero outra. Ora eu penso algo e daqui a pouco eu já penso algo completamente diferente, né? E muitas vezes, na maior parte das vezes, talvez, os nossos conflitos começam por relacionamentos, né? Relacionamento com a nossa família, com o nosso parceiro, com os filhos, com os amigos, com os colegas de trabalho, né? Então começam a vir níveis e níveis de conflito de relacionamento. Certamente esse conflito de relacionamento vai nos levar a um conflito interno, mas isso é um caminho. Então, pela minha experiência, pelo que eu tenho visto, boa parte dos conflitos começam por relacionamentos e depois a gente descobre outros aspectos, né? Também tem conflito financeiro, profissional, administrativo, conflito nos negócios, né? E por aí vai. São muitos e muitos aspectos que trazem essa situação para a gente olhar. E tem uma coisa que vocês pediram na caixinha que eu achei super interessante, que é essa conexão da vítima e do agressor, né? Esse conflito que se estabelece entre a vítima e o agressor. Pode ser tanto a vítima e o agressor no mundo externo, uma pessoa e outra pessoa, mas também pode ser a vítima e o agressor que vive dentro de nós, né? Um tema bastante amplo e muito importante. Eu gostei muito que vocês pediram para falar sobre isso também. Então, gente, o conflito ele pode ser um guia de viagem, né? Ele pode ser aquele sinalizador que diz que algo não está coerente, que algo está pedindo um reposicionamento, digamos assim, né? Ele também sinaliza que pode ter outras perspectivas para a gente olhar para as nossas questões, né? Mas para que a gente possa encontrar essas outras perspectivas, a gente precisa estar disposto a percorrer esse caminho, né? Porque esse caminho, ele não é uma reta, não é necessariamente uma reta. Eu diria que ele é mais um caminho circular, né? Um caminho cheio de curvas, de idas e vindas, né? Então, é um caminho que exige uma vontade e uma determinação em caminhá-lo, né? Para que a gente possa ampliar as nossas perspectivas. E aqui também, de alguma forma, a noção de conflito se conecta com a noção de trauma, né? O tema trauma é um tema cheio uma cortina de fumaça, assim, né? É um tema cheio de preconceito, de falsos conceitos também, né? A gente costuma não olhar para esse tema profundamente, e é um tema super importante e que a gente vai descobrindo que o tema trauma não tem a ver só com uma situação pontual, mas sim com uma forma do nosso corpo se desenvolver, da nossa fisiologia aí se desenvolvendo na vida. Então, vai desde situações pontuais até um desenvolvimento ao longo da vida, né? O desenvolvimento do nosso sistema nervoso, o desenvolvimento da nossa fisiologia,
as trilhas sinápticas que a gente vai estabelecendo. O que é isso? As formas de pensar. Como a gente vai aprendendo a pensar ao longo do nosso desenvolvimento humano, né? Então, esse tema, ele hoje, né, a gente tem mais consenso, mais conhecimento, mais amplitude para enxergá-lo, e o Peter Levine, né, que é o grande mestre dessa área com a perspectiva que eu estudei, né, a qual eu estudei, ele diz que o trauma está sempre no corpo, e o trauma pode ser qualquer coisa que aconteceu cedo, rápido ou forte demais. Então, nesse sentido, marcas que podem ser inconscientes para nós podem estar no nosso corpo, né? E aí isso se conecta com a noção de conflito. Em algum momento a gente consegue colocar os dois para conversar, né? Também a gente tem a perspectiva da constelação familiar e sistêmica, que olha para o conflito normalmente e querendo identificar uma desordem. A perspectiva da constelação familiar e sistêmica diz que nos conflitos existem conflitos porque há uma desordem, porque ou algo ou alguém está fora do seu lugar, né? E aí a coisa vai se ampliando lá para trás, né? Para muitos que vieram antes de nós, e é uma perspectiva muito interessante, muito importante, mas ela por si só é limitada, como qualquer ferramenta, porque a gente vai ficar olhando, tudo tá fora de ordem. Oi, Bruna, boa noite. Tudo tá fora de ordem, mas não é necessariamente fora de ordem. Às vezes é devido a uma marca, um trauma, que algo ficou ali e não foi possível ir para um outro lugar, essa pessoa ou essa situação. Então a gente precisa conversar e abrir as possibilidades para outras ferramentas, né? Porque senão fica muito limitada a conversa. Então, nesse sentido, o nosso corpo é uma caixa preta, né? Prontinha para ser aberta, para que a gente possa resolver os nossos conflitos. Em algum momento a gente vai ser convidado a olhar para o nosso corpo. Eu acho interessante porque eu fiz a formação de mediação, e mesmo na formação de mediação judicial, o tema corpo é um tema fundamental, importantíssimo, que a todo momento se trabalha, né? Porque o conflito ele não se resolve, mesmo numa situação judicial, né? Vou trazer aqui porque foi algo que me chamou bastante atenção. O conflito não se resolve enquanto a sensação não mudar. Então, a gente tem uma verdade já consensuada e sendo trabalhada de diferentes formas, que é muito importante, né? Então, se a gente for olhar mais profundamente para o nosso desenvolvimento como espécie no planeta, também a gente vai poder entender essa noção de conflito de uma outra forma, né? Porque sobreviver, deixar de ser nômade, passar a ter residência, né? A fixar residência, desenvolver os papéis do feminino e do masculino, do homem e da mulher, cuidar das crianças, depois toda essa revolução que teve da industrialização, todos esses desenvolvimentos sociais, econômicos, eles não vieram sem um grande desafio junto, né? O desafio da sobrevivência, o desafio da vida como ela é, né? E nesse contexto da vida como ela é, também muitos problemas de relacionamento, né? De mortes precoces, de perda de bebês, de muitos abortos espontâneos e voluntários, né? Não está em questão aqui esse mérito, mas sim os bebês não nascidos como um todo. São situações de extremo conflito. Um extremo conflito para a mulher,
para a família, para o pai, né? Às vezes tem homens que nem ficam sabendo, mas a alma sabe. Então são situações que vão criando uma informação no campo, vão deixando uma informação no campo. E aí a gente vai acessando o nosso corpo como uma biblioteca viva, trazendo à luz, trazendo à mostra essas situações, né? Lá desde o desenvolvimento da nossa espécie, digamos assim, até os bebês que não nasceram, os relacionamentos que terminaram de forma muito difícil, os suicídios, enfim, é um tema pesado, né? E que a gente tem muita dificuldade de olhar, porque gera uma emoção muito difícil. Então, isso vai fazendo com que o nosso corpo se feche, vai fazendo com que o campo de conflito aumente. E aí a gente começa a ir e voltar, bater, né? E voltar, bater e voltar. Aí começa essa questão da dificuldade de entendimento entre duas partes, que pode começar com essas duas partes dentro de nós, nosso cérebro e o nosso coração, o que a gente pensa e o que a gente sente. Para mim, esse é o primeiro ponto de conflito, né? Não sei como é para vocês. Mas enfim, então a marca dessas relações familiares, né, vão se associando aos relacionamentos sociais, aos círculos de amizade, às empresas, as formas de relacionamento dentro das instituições. E quando a gente vê, a gente está com essa situação que a gente vivencia hoje, né? Um grande campo de conflito. Então, gente, ainda aqui cabe destacar que a gente tem um campo de memória também, né? O que alguns autores, alguns pensadores, alguns pesquisadores que vieram antes de nós chamaram de inconsciente, possivelmente seja as memórias que estão nos nossos corpos, né? No nosso corpo emocional, no nosso corpo mental, no nosso corpo físico. Essas memórias vão formando um grande campo de informação que está inconsciente, porque vamos pensar, o nosso cérebro cognitivo, o nosso neocórtex, né? Que eu vou apresentar uma imagem também que eu acho bem importante, que nós temos 3 cérebros, né? Nós temos o cérebro reptiliano, que vem lá desde o desenvolvimento dos répteis. Depois a gente tem aqui o nosso sistema límbico, que nos aproxima dos outros mamíferos. E depois a gente tem o neocórtex, que é só os humanos que desenvolveram. Então, esses 3 cérebros formam o nosso sistema nervoso. E aí, o nosso neocórtex, que é feito só em nós, né? Ele só tem em nós, ele só existe nos humanos, ele tem a capacidade de lidar só com o que ele conhece. Ele classifica, ele organiza, ele julga, ele define. Ele não tem a capacidade de lidar com o que ele não conhece, né? E ele fica forte e desenvolvido em nós a partir dos 5, 6, 7, 8 anos, ele vai se findar entre aspas, mas vai completar um desenvolvimento, dizem as pessoas que estudam, quando a gente tem por volta de 20 e poucos anos, né? Só que a gente começou a viver desde o momento da fecundação do óvulo da nossa mãe. Então, tudo que foi acontecendo na nossa mãe, no tempo que nós morávamos na barriga da nossa mãe e estávamos virando quem somos, né, para nascer, o bebê que um dia a gente foi, mas tudo que a gente viveu até a nossa memória começar a se desenvolver cognitivamente, fica armazenado no nosso corpo, né? E fica no meu e fica de todo mundo. E aí, quando a gente se encontra, essas informações, essas memórias também participam das nossas trocas, né? A gente também aciona isso. E aí, então, a coisa começa a ficar interessante, né? Porque a gente olha para o conflito de uma forma mental
E pensa uma coisa, mas quando a gente começa a fazer essa escavação e entrar em outros aspectos, a gente vai ver que o conflito é algo que faz parte do nosso desenvolvimento e da vida e que também se apresenta para nos trazer mais consciência, mais possibilidade de transformação, porque a transformação é o nosso direito divino, né? Então, eu tô aqui lendo uma coisa que eu escrevi, eu fiz um roteirinho, mas assim, nenhum conflito não existe um conflito que não tenha solução, né? Aquela mesma questão da semana passada, não há problema sem solução. Também não tem conflito que não possa ser resolvido. No entanto, resolver o conflito, diluir o conflito, vai exigir uma capacidade de buscar onde está esse conflito, em que camada está, né? A gente vai se movendo e vai encontrando novas camadas também. Então, por exemplo, na questão empresarial, né? Às vezes tem um conflito numa determinada situação, num determinado setor, e se a gente for olhar para esse fenômeno que está se apresentando, ele está conectado há muito tempo atrás, a situações que aconteceram antes dessas pessoas, dessa situação tá se apresentando ali naquele momento, sabe? Nós somos bastante ignorantes em relação ao campo de informação que as nossas emoções e os nossos pensamentos e o nosso corpo gera dentro da nossa casa, dentro do lugar que a gente trabalha, nas nossas relações, né? Sempre tem um campo muito vivo de informação. E aí esse conflito interno, né, também que vocês pediram para conversar sobre isso, esses tempos diferentes no corpo, né? Uma vez eu li um filósofo francês e eu achei tão legal uma coisa que ele falou, que ele diz assim: a gente come porque está com fome ou a gente come porque é meio-dia, né? E com essa pergunta dele, eu consegui ir percebendo o quanto a gente se distancia do tempo do corpo para entrar num tempo do relógio, né? O tempo do trabalho, da organização de todos. E isso não é necessariamente ruim e nem necessariamente bom, né? Então a gente é convidado a sintonizar esses tempos, né? Se a gente pode começar a comer porque está com fome e não porque é meio-dia e às 13 horas tem que voltar para trabalhar, a gente pode começar a ter uma qualidade de presença melhor, né? Ah, Flávia, mas eu tenho que trabalhar. Beleza, vai trabalhar, mas organiza o teu horário de uma forma, quem sabe toma o café da manhã mais cedo, sintoniza os horários para que a tua alimentação possa ser feita quando o teu corpo pede. Talvez seja uma forma de diminuir ou começar a sintonizar, né? Não é nem diminuir o conflito, mas é sintonizar os tempos, porque esses nossos conflitos internos, eles têm a ver inclusive com isso, né? Quantas de nós, inclusive, abriu mão de menstruar, né? Olha só o que a gente faz com o tempo do nosso corpo, quando a gente está dissociado dele, né? Quando a gente está muito fixado nas tarefas e no tempo social, digamos assim, tá me faltando a palavra agora, né? No cronológico. Isso faz com que quebre os nossos ritmos, né? E a quebra do ritmo, a quebra do nosso primeiro ritmo, né? Essa divisão da nossa biologia, ela é matéria-prima para todos os próximos conflitos que vão se desenvolver, né? Se nós estamos desconectados de nós mesmas, é muito fácil a gente vivenciar conflitos nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas coisas que a gente quer e o que a gente faz, né? Nas inúmeras situações que a gente vai vivenciando. Eu, Flávia, né, tenho comigo um desafio que
que é muito difícil, eu nem sempre costumo conseguir realizar esse desafio, vencer esse desafio, mas ele está sempre se apresentando para mim, que é o que eu sinto, que eu penso, que eu falo, que eu faço, sejam conectados, que possa ter uma coerência entre isso. Nem sempre é possível ainda, né? Mas é nesse caminhar que a gente vai buscando e desenvolvendo isso, né? Então, nesse sentido que eu tô falando, trazendo toda a questão da memória do corpo, trazendo a questão do nosso ritmo, trazendo a questão da nossa biologia, trazendo a questão do nosso instinto, porque comer é um instinto, né? Para um conflito começar a se diluir, é importante que a gente vá desenvolvendo a capacidade de sentir tudo que precisa ser sentido, porque é só assim, é paradoxal, é só assim que a gente consegue se distanciar desse conflito, que a gente consegue ampliar a nossa perspectiva para olhar para as situações de uma forma mais ampla. Enquanto a gente está ali negando ou segurando na mão do conflito, a gente está impedindo o aprendizado, a gente está impedindo que a situação possa se mostrar para nós. Então a gente tem um sistema nervoso, uma biologia, uma fisiologia capaz de adoecer e reestabelecer a saúde, né? A gente tem uma fisiologia que conhece a raiva e conhece a extrema alegria, conhece a dor e conhece a felicidade, né? Conhece as sensações, elas acontecem por oposição. Eu só conheço o prazer porque eu conheço a dor. Então, nesse movimento de permitir sentir o que precisa ser sentido que o nosso corpo vai se ampliando e a gente vai podendo ficar maior que os nossos conflitos. E quando a gente consegue ficar maior que os nossos conflitos, a gente vai conseguir olhar para eles a partir de pelo menos 6 camadas que eu vou apresentar aqui para vocês. Boa noite, meninas, estou vendo vocês chegarem, sejam muitíssimo bem-vindas. Estamos aqui num assunto bem sério sobre conflito, né? E eu vou continuar apresentando para vocês, então, quais são essas camadas que a gente pode olhar para uma situação de conflito. A primeira delas é aonde tudo começou, né? É nós em relação ao nosso pai e à nossa mãe. Não é o nosso pai e a nossa mãe, é nós em relação a eles. A imagem desse pai e a imagem dessa mãe, que são os nossos grandes portais. Mas lembrando, é quando a gente consegue se distanciar do nosso conflito que a gente vai poder ter corpo para olhar para isso a partir dessa perspectiva, senão vai ficar muito forte, né? Outra camada é a gente na nossa vida adulta. Como a gente se comporta na nossa vida adulta? Qual é a conexão que a gente tem dessa prática de adultecer com o nosso conflito? Como que a gente faz para resolver isso? A terceira camada, que é uma camada bem importante, que está conectada a olhar para o nosso pai e para nossa mãe, mas normalmente ela só se apresenta quando a gente já encontrou esse lugar adulto dentro de nós, que é a nossa criança, a nossa infância, as memórias, as marcas, o que aconteceu na nossa infância. Mas para que a gente possa olhar para a nossa criança e para a nossa infância, é muito importante que a adulta já esteja podendo chegar, né? Porque senão a gente vai ficar de novo, a tendência é ficar de novo naquela situação de conflito. Uma época que por si só é bastante conflitante, desestabilizadora, é a época da adolescência. Nossa cultura olha muito pouco para a adolescência. A gente já conseguiu ampliar a consciência em relação à infância, a importância da infância, da primeira infância em especial, do desenvolvimento da criança. Mas para os adolescentes, para a adolescência, a gente olha muito pouco.
E é na adolescência que a gente começa a se distanciar um pouco mais do nosso primeiro grupo, que é a família, e encontrar os nossos grupos, dos amigos, né? É na adolescência que a gente vai se olhando sexualmente, vai se abrindo para viver a sexualidade. E que campo de conflito, né, gente? A sexualidade. Imaginem quantas situações que a gente viveu no nosso desenvolvimento da nossa sexualidade, que a gente às vezes sequer tem consciência, né? E isso, essa camada de conflito da nossa sexualidade, por exemplo, ela não tá lá na nossa vida sexual só, ela tá no nosso trabalho, ela tá com o nosso colega, ela tá com o nosso chefe, ela tá com o nosso funcionário, ela tá com a nossa mãe, com o nosso pai, ela tá com a gente mesmo, né? A nossa energia criativa, a nossa energia de poder se expressar, tá toda conectada com ela. E a gente olha pouquíssimo, tanto para a adolescência quanto para nossa sexualidade. Também tem uma camada mais desafiadora, porque a gente não tem muita informação, que é a camada da nossa ancestralidade, a nossa linhagem masculina, a nossa linhagem feminina. Tudo isso influencia demais, né? Não só na nossa vida, como na nossa vida profissional, na forma como a gente desenvolve a gestão, na forma como a gente sente prazer na vida, na forma como a gente se abre ou não para o prazer, né? Se tem muitas histórias ancestrais de negação do prazer, como que a gente vai se permitir? Né? São questões tão óbvias, mas o óbvio não é óbvio, né? A gente cada vez aprende mais que o óbvio não é óbvio. Então, essa questão de que a gente vem de um homem e de uma mulher e que tudo que aconteceu com os outros homens e as outras mulheres tem uma forte possibilidade de chegar até nós, é tão óbvio, mas para nós é tão desafiador. Eu fui uma pessoa que antes de eu conhecer essas abordagens eu não conseguia pensar essas coisas, né? Então sei do quanto é desafiador para a gente entrar nisso. Outra camada para a gente olhar para o conflito, para os conflitos que a gente vivencia, são as nossas dinâmicas de relação com o mundo, com o nosso trabalho, com o dinheiro, com as nossas amizades, né? No próprio casamento, mas aí é um conflito um pouco diferente, né? Que também está conectado, mas assim, quantas famílias, não são muitas, costumam se desenvolver fechadas, só dentro delas mesmas. Isso sinaliza um conflito, né? Porque essa capacidade de se abrir para o mundo, essa capacidade de se desenvolver, de trocar com outras pessoas, de conversar com outras pessoas, é fundamental para o nosso desenvolvimento como adulto. Então, são 6 camadas, pelo menos, que eu costumo ficar atenta, né? Quando a gente vai fazendo a arqueologia do conflito, onde é que está essa questão, né? Eu não sei se isso está fazendo sentido para vocês, mas isso ao longo desses anos, resolvendo os meus conflitos, né? Trabalhando os meus conflitos, lidando com eles e ajudando pessoas e empresas a lidar com os seus, isso para mim está bastante claro. E é tão interessante, gente, porque às vezes a gente acha que na nossa vida empresarial, na nossa vida organizacional, aquelas histórias da nossa vida pessoal não estão conectadas. E na verdade estão. Quando a gente vai trabalhando a partir dessa perspectiva, a gente vai ver... de novo aquela imagem que eu acho que na semana passada eu ofereci. Quantas vezes a gente está com uma dor na lombar, vai a um acupunturista, um quiropraxista, ou mesmo um fisioterapeuta, e ele mexe na nossa escápula, mexe na nossa cervical, mexe num lugar que a gente nem imagina, né? Então é mais ou menos assim.
Como saber em que camada está o nosso conflito? A Bruna pergunta. É isso aí, é podendo ficar atento ao que a gente está sentindo no primeiro momento. Porque quanto mais a gente puder sentir o que a gente está sentindo, mais informações vai vir, né? Não tem uma fórmula, né, que vá fazer a gente chegar a estar nessa camada, mas conforme a gente vai se abrindo para sentir o que está se apresentando ali, a tendência é que a gente sinta um cheiro com mais presença e esse cheiro vai nos lembrar uma determinada situação. A tendência é que a gente durma, tenha um sonho e acorde assim, meu Deus, esse sonho faz total sentido com isso. Talvez o conflito esteja nessa camada desse sonho, sabe? A gente vai tateando o que a gente sabe para chegar no que a gente ainda não sabe. De qualquer forma, não existe como a gente resolver um conflito sem o próprio tempo da resolução dele, né? Porque a vida ela é maior que nós e às vezes ela nos coloca nesse lugar do tempo das coisas, né? O tempo tem o próprio tempo. Então, quantas vezes eu mesma saí, né, dizendo agora eu vou resolver tudo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tá tudo resolvido. E não é assim. As coisas vão se resolver no tempo do tempo, no tempo que a gente está pronto. Eu mesma, né, vocês sabem que eu sou consteladora. E ao longo desses anos, eu só virei consteladora porque eu me constelei muito, mas muito mesmo. Eu nem sei quantas constelações eu já fiz de 2012 para cá. Mas o primeiro, eu percebo claramente uma mudança na minha maneira de viver as constelações. Porque num primeiro momento eu ia achando que tudo ia ser resolvido, né? Depois eu comecei a ir e com capacidade de olhar para aquilo, mas ainda sentindo muito por aquelas situações, sentindo aquele pesar, aquela dor, aquela tristeza. E de uns tempos para cá eu tenho percebido que eu vou com uma tranquilidade para acolher o que está emergindo, se mostrando e com presença para enxergar qual movimento o campo está apresentando. Então é mais ou menos assim, sabe, Bruna, que a gente vai podendo encontrar a camada do nosso conflito com tranquilidade, para que ela possa se mostrar, né? Quanto mais abertas nós estivermos, quanto mais abertos nós estivermos, mais ela vai poder se mostrar. E esse aberto tem muito a ver com o que a gente está sentindo, mas não só com o que a gente está sentindo, também com o que vai se apresentando, que é muito interessante. Conforme a gente vai abrindo o nosso campo sensorial e de presença, as sincronicidades começam a acontecer e conversar com a gente, nos dando pistas sobre os nossos conflitos. Só que depois, né, a vida vai querer que a gente faça o que tem que ser feito, e nem sempre é simples isso também. Essas questões assim que geraram os conflitos, elas vão sair suavemente do nosso corpo. Elas vão sair numa energia amorosa. Elas vão sair quando elas estiverem prontas para irem embora. E elas vão embora, mas elas vão deixar um profundo aprendizado. Então, de alguma forma, elas não vão embora. Elas vão ficar, só que elas vão ficar de uma outra forma. Isso, para mim, é o que não tem preço, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. Quando a gente desenvolve corpo capaz de lidar com as nossas questões, a gente entende aquelas metáforas da ferida sagrada, do curador ferido, de que eu só posso ir com o outro até onde eu fui comigo, né? Do autoconhecimento não há retorno à ignorância. Eu desejo para todo mundo poder viver essas coisas que eu já comecei a acessar, né? E eu imagino que tantas outras ainda tenha para se mostrar. Mas aí tem uma questão bem importante também, que bom que fez sentido, Bruna. Tem uma outra questão bem importante também aqui, porque a nossa cultura, ela costumou a dizer assim, a pessoa feliz é aquela que viaja, que compra, que
que faz muita coisa. Essa é a pessoa feliz. A alegria está nesse momento. Se tu não faz isso, tu não é uma pessoa alegre nem feliz. E, no entanto, isso não é uma verdade, né? A verdade é que a gente precisa desenvolver a capacidade de sentir alegria mesmo com algo que é desafiador. Porque graças àquela situação desafiadora, a gente está ficando maior. Então é motivo de alegria. Para mim, eu acho assim, eu adoro ver as pessoas, as empresas, eu mesma, quando estou vivendo isso, quando a gente consegue lidar com algo que já foi maior que nós, sabe? Situações que já foram muito maiores, que no passado a gente ia se escabelar, se desesperar, e daqui a pouco a gente está lidando com aquela situação. Gente, isso é motivo de felicidade, isso é motivo de alegria. É claro que viajar é uma delícia, é claro que todas as coisas que a gente pode acessar, todos os recursos são maravilhosos e perfeitos, a gente quer isso. Mas a capacidade de lidar com a alegria, de abrir campo para leveza, para o fluxo, está muito mais conectado com a capacidade de sentir e de perceber que aquilo que parece ruim tem um presente, do que com o ato físico propriamente, entendem? E aqui a gente entra numa questão muito importante, que é essa conexão da vítima e do agressor, né? A vítima e o agressor. Eu vou acrescentar, pelos estudos que eu fiz, a gente aprendeu um terceiro ponto, que não é uma via de mão dupla, mas sim um triângulo, um tripé, aonde a gente tem numa ponta do triângulo a vítima, noutra ponta o agressor e na outra o salvador. Não há como acontecer uma dinâmica sem esses três papéis. E cada um de nós, ao longo do nosso dia, não é nem da nossa vida, é do nosso dia, a gente vai desenvolvendo de alguma forma esses papéis. Por quê? Porque de acordo com esses estudos da neurociência, eles dizem que foi assim que a gente se desenvolveu. Porque todos nós somos animais, né? Todos nós viemos de um movimento de vida nômade, de viver em extremo perigo, de precisar matar para comer, né? E de ser morto também para comer. Então é a dinâmica da sobrevivência, vítima, salvador e algoz. E conforme a gente foi desenvolvendo todas as facilidades que hoje a gente tem, todo o acesso a recursos maravilhosos, a gente ainda não tomou consciência plena sobre esses papéis. E eles são muito maiores que nós, né? Porque a nossa cultura, nosso desenvolvimento está aí há 3 séculos, 4 séculos. E essa capacidade de ser vítima, algoz e salvador está aí há milhões de anos. O nosso corpo, o corpo humano está aí há muito tempo. Então, como que a gente pode fazer para perceber isso, né? Muitas vezes a gente diz, eu sou vítima dessa situação. E aí, quando a gente está numa outra situação que não de vítima, a gente pode ser que a gente seja algoz. Quando a gente consegue ser vítima, a gente também consegue ser algoz e salvador. É bem profundo esse tema, é um tema muito importante. Nós, na semana passada, conversávamos, né, sobre não existe vítima, a gente está onde a gente se coloca. E a gente tem que assumir a responsabilidade de sair dos lugares onde a gente se coloca, se eles não estão bons. E também nessa triangulação dos papéis, né, da vítima, algoz e salvador, é muito importante que a gente vá conseguindo desenvolver a capacidade de perceber quem sou eu agora na fila do pão, né? E aí a gente vai podendo... como que a gente pode identificar isso? Se eu olho para uma pessoa e vejo ela como vítima da vida, se eu sinto pena dessa pessoa, possivelmente tem um aspecto vítima em mim que eu não estou vendo,
né? E eu estou transferindo meu olhar para essa outra pessoa para poder, se Deus quiser, enxergar algo em mim ou continuar projetando nos outros as nossas questões, né? As nossas memórias de vítima, de salvador e de algoz, né? E como que esse tema reverbera em tudo, né, gente? Ele reverbera no nosso relacionamento íntimo conjugal, ele reverbera no nosso relacionamento familiar como um todo, com as crianças, com os amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os chefes, quem é proprietário, quem é gestor, quem é diretor, quem é chefe, costuma receber um lugar de algoz. É muito comum isso, né? E, meu Deus, às vezes a situação não tem nada a ver com essa pessoa, né? Daquela pessoa que está projetando. Isso nas empresas, nas organizações, vira um negócio gigante. Imaginem, gente, nos órgãos públicos. Imaginem nas organizações sociais maiores, mais amplas, o tamanho dessas dinâmicas, o tamanho da reverberação dessas dinâmicas. Isso é algo muito sério, né? E por que eu estou fazendo essas lives? Por que eu estou desenvolvendo aqui coragem para apresentar essas situações que eu estou trazendo para vocês? Porque a gente costuma enxergar e conseguir reconhecer, né? A gente só enxerga o que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não consegue enxergar. Então eu estou aqui oferecendo algumas ideias, oferecendo algumas perspectivas para que, se fizer sentido para vocês, vocês consigam ir reconhecendo isso no dia a dia de vocês, né? Não só para lidar com os conflitos pessoais, mas também para poder facilitar as dinâmicas de conflitos onde a gente está inserida, né? Poder perceber que talvez, se a gente está olhando como fulaninha é vítima da ciclaninha, será que é isso? Vamos perguntar de novo, né? O que cada uma está trazendo ali para aquela situação. Essa capacidade, de novo vou falar, de dar um passo atrás, ampliar a perspectiva. Como que a gente desenvolve isso? Sentindo tudo que precisa ser sentido, porque assim a gente vai desenvolvendo o corpo para poder viver isso, né? Então, uma coisa muito importante é que a gente precisa parar de fugir e negar os nossos conflitos, né? A gente precisa entender que o difícil é tão necessário quanto o fácil. A minha autobiografia, o título dela é O Escuro e o Difícil é tão necessário quanto o claro e o fácil. Foi quando eu consegui me dar conta disso. Num primeiro momento do meu desenvolvimento, eu tive uma tendência muito forte a querer, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, eu vou tirar. E aí, se eu tiro tudo isso que eu digo que não é meu, quem eu vou ser quando eu tiro tudo isso? Graças a Deus que a vida não permite que a gente tire, né? Porque senão a Flávia não estaria aqui, estaria uma outra parte, né? Eu ouso dizer que se eu pudesse ter tirado tudo que eu queria tirar, eu não sei se ia sobrar metade de mim. Então, essa nossa capacidade de desenvolver, de fazer a musculação da vida precisa ser considerada por nós, né? Porque senão a gente fica muito pequeno. Quem perde é só nós. Porque imagina, né? É muito comum, deixa eu ver que horas são aqui, 5:10. É muito comum a gente fazer isso, né? E o que isso gera? Do ponto de vista social e coletivo, esses conflitos que a gente conversou agora anterior, eles geram o que hoje a gente vivencia como a polarização, como essa enorme polarização. Se nós estamos fragmentados dentro de nós, se nós não sabemos quem nós somos, se nós estamos sentindo uma coisa, pensando uma coisa, falando outra e fazendo outra, como que a gente vai para a nossa empresa trabalhar?
como que a gente vai se relacionar com as pessoas, o que a gente vai gerar, o que a gente está reverberando por aí, né? A gente está reverberando conflito. E aí a gente diz, a mídia, o governo, o fulano, os grupos, né? Não é isso, é um conflito generalizado dentro de cada uma das pessoas, reverberando no campo coletivo, né? Então, eu até separei aqui um fragmento de um texto que eu fiz um curso e o professor leu. Ele fez, um professor americano, né, que está estudando essa questão do trauma coletivo e social, e que eu não sei se vai dar tempo de ler, porque é bem grande, não é tão grande, mas é mais ou menos grande. Eu vou escrevendo ele ao longo da semana e colocando nos stories para vocês, porque é muito importante, né? Eu vejo o mundo de uma forma, a outra pessoa vê o mundo de outra forma, e eu saio dizendo que o meu jeito é certo, mas talvez eu esteja vendo só uma parte, possivelmente é só uma parte, e a outra pessoa também, né? E quem está perdendo? Todo mundo, porque a gente vai ficando pequeno, vai ficando limitado, vai ficando cheio de medo, né? Vai ficando com uma série de dificuldades, não consegue confiar nem em nós mesmos, né? A gente tem dificuldade de confiar na nossa capacidade de lidar com as coisas que a vida nos apresenta. Então, como que a gente vai confiar no outro? E assim, o campo do conflito está instaurado. Pesado o nosso papo de hoje, né? Não foi um papo muito leve, né? Mas é necessário, né? Nem sempre é só o bom. Às vezes a gente precisa entrar nesse campo mais desafiador para a gente poder crescer, para a gente poder se desenvolver, para a gente poder ser maior, né? Vocês vão me ouvir falar muito sobre isso, assim, porque realmente eu não acredito que haja outro caminho a não ser esse. Isso os filósofos antiguíssimos, né, já diziam: não há retorno à ignorância do autoconhecimento. Do autoconhecimento não há retorno à ignorância. Como é que estava escrito lá? Como é que está escrito lá na esfinge? Decifra-me ou devoro-te, né? Então, vamos nos conhecer como pessoa, mas também vamos nos conhecer como espécie. Vamos nos conhecer como seres humanos, a nossa humanidade, né? Obrigada, Kati. Vamos nos desenvolver e conhecer a nossa humanidade, né? Para quê? Para que a gente possa desfrutar da vida, sentir prazer, se alegrar, conhecer outras coisas, outras situações, não só outras pessoas e lugares, mas outras situações, vivenciar outras situações, né? Acho que esse é o ponto que é tão importante nós resolvermos os nossos conflitos, para que a gente possa dar espaço para outras situações se apresentarem, né? Para que a gente possa, eu até escrevi algo aqui, né, que é desenvolver, fortalecer a capacidade de sermos vulneráveis, né? Que a gente possa deixar forte essa capacidade de ser vulnerável. E que a gente possa fazer da empatia uma experiência prática. E qual a empatia a gente começa? A gente começa na empatia conosco. Se eu não tenho empatia comigo, eu não vou ter empatia com o outro, né? Se quando a gente tem os nossos conflitos, a gente começa a se julgar e dizer: olha só, não consigo resolver isso, blá, 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 blá. Como que a gente vai oferecer isso pro filho, né? Pro sobrinho, pro afilhado? Não tem como. Porque a gente só faz o que a gente consegue fazer, não é assim? Eu falo uma coisa e faço outra, está instaurado o campo do conflito. Então, amada, que bom que tu gostou, Guila. Então, essa questão da gente poder, talvez, assim, para nós sair dessa live com uma imagem, eu ofereço essa, de que a gente consiga começar a perceber o que eu falo e o que eu faço. O que eu falo, o que eu faço. O que eu falo, o que eu faço. O que eu penso, o que eu sinto. O que eu penso, o que eu sinto. Só isso.
Só isso, só isso. Que a gente consiga, ao longo do nosso dia, abrir um espacinho para perceber isso, né? E aí a gente vai ver o que acontece. Eu torço, né, que a gente consiga desenvolver o que aquele filósofo amado... Hoje eu tô com os filósofos, né? Mas com o que o Nietzsche, aquele maravilhoso filósofo alemão, disse, né? Sobre a grande saúde, desenvolver a grande saúde. E o que é desenvolver a grande saúde? É desenvolver a capacidade de lidar com uma doença e se reestabelecer e ir para um outro nível de bem-estar. Né? Também nós, que a gente possa desenvolver a capacidade de lidar com as nossas questões e alcançar um outro nível de vida, de crença, de relacionamento e de abertura na vida. Acho que é isso, consegui vencer o programa aqui. Eu estou fazendo uns roteirinhos, eu não sei se vocês têm alguma uma pergunta, alguma coisa para trazer aqui. Tão bom, um monte de gente legal aqui. É isso, meninas e meninos. O campo do conflito pode ser um ótimo professor também, né? E se vocês já estão cansados de me ouvir, a gente já pode ir encaminhando para o encerramento dessa nossa conversa. Semana que vem, 21 horas, formação de liderança. Sim, Camila, constelações presenciais individuais, grupo não. Grupo ainda não me sinto segura para fazer, acho que a gente ainda tem que esperar um pouquinho. Mas atendimentos individuais presenciais, sim. Né? Saudade dos nossos grupos, faz muito tempo. Nossa, mais de 2 anos sem grupo, né, gente? Mas tudo isso vai nos levar a uma consciência maior também disso, né? Dessa questão do quanto a gente precisa de grupo, do quanto a gente precisa estar uns com os outros, né? E quando a gente tiver um pouco mais de segurança, a gente retoma os nossos grupos. Por enquanto a gente fica aqui no online, né? E no consultório. Acho que é isso, gente. Então, desejar uma ótima semana. A gente está encerrando janeiro de 2022 e esse 2022 já se apresentou, né? A gente já viu que vai ser um ano cheio de conflito, né? Então, que a gente possa estar íntegras, que nós possamos estar alinhadas dentro de nós para lidar com os conflitos que 2022 já começou a apresentar para nós, né? E de novo, tudo é oportunidade da gente ser melhor e maior, né? Também com o nosso ano, também com o nosso país, também com toda essa situação. Então, acho que é isso, né? Já são 10 horas aqui, 10h03. Vou encerrando. Um beijo no coração. Muito obrigada. Um abração. Saudade de cada uma, de todos. E a gente vai conversando. Semana que vem, formação de liderança. Nos encontramos então, gente. Uma ótima noite. Beijão.